Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Cristo mentiu para nós? E os apóstolos? Olá, eu sou Cris Deluca e esta é a Rádio WLC. Eu sei que a própria pergunta Cristo mentiu para nós parece uma blasfêmia, e tenho certeza de que você deve estar pensando: é claro que Yahushua não mentiu para nós. O que você está tentando insinuar, Cris? Bem, eu não estou tentando insinuar nada. Eu estou só tentando chegar ao ponto de uma perceptível omissão, por assim dizer, das escrituras. Um ponto extremamente importante da doutrina foi omitido, o que levanta a questão do porquê. Foi um descuido? Foi deliberado? Ou não existe, simplesmente porque não é verdade? E o programa de hoje, Cristo, a Trindade e uma fé diversa. Eu estou falando sobre a doutrina de uma divindade trina, e serei direto ao dizer que, quando alguém tentou compartilhar comigo pela primeira vez que não existia uma trindade, meu primeiro pensamento foi: o que você está falando? Claro que existe uma trindade. As escrituras referem-se repetidamente à figura do Espírito Santo, e dessa forma, tem que haver uma trindade. E hoje, eu pedi ao Will Santos que esclarecesse sobre isso. Will, o que as escrituras têm a dizer sobre a trindade? Eu gostaria de ficar um pouco na retaguarda sobre esse tópico. Nós já abordamos em outros programas o que as Escrituras dizem e o que elas não dizem sobre a Trindade. Você sabe o que significa o princípio da boa-fé? Eu estou falando em contexto jurídico. O que é boa-fé versus má-fé? Bem, no direito contratual, a boa-fé é a presunção de que ambas as partes terão uma conduta leal diante dos deveres em todas as fases da contratação. Disse que isso seria agir de boa fé. Já a má-fé seria o contrário, ser desonesto ou desleal. Isso poderia incluir não cumprir com os deveres em sua totalidade. Ou poderemos até considerar a intenção de fraudar. Isso seria agir de má-fé. Há alguns anos, nos Estados Unidos ou no Canadá, eu não me lembro em qual foi, havia uma companhia de seguros que decidiu que precisava arregimentar alguns negócios, e por isso enviou uma mala direta anunciando um bom investimento em apólices de seguro de vida. Acontece que um desses e-mails indesejados fora endereçado a um estudante universitário. Eu não me lembro do seu nome, então vou chamá-lo de Kevin. Kevin leu o contrato, debruçando-se especialmente nas letras miúdas, e percebeu que não havia nada na apólice que dissesse que fosse apenas para os humanos. Eu não acredito que não tinha nada falando sobre isso. Não tinha nada. E o que ele fez? Ele adquiriu uma apólice de seguro de vida para o seu cachorro ou algo do gênero? Melhor que isso. Ele estava na universidade e morava em um dormitório. E lá não lhe seria possível ter um cachorro ou um gato, mas ele tinha um animal de estimação. Um peixinho ornamental em um pequeno aquário. Um peixe ornamental? Um daqueles peixinhos que vendem por, sei lá, 2 por R$20? Eles são peixes muito comuns e têm uma expectativa de vida em geral de 2 a 5 anos, se forem bem cuidados. Assim, o estudante decidiu fazer um seguro de vida para o seu peixinho de estimação, o colocando como beneficiário. Tudo começou como uma piada, mas para sua surpresa, e provavelmente devido a alguma falha no sistema, ele recebeu a confirmação de que o senhor Frederico Guppy, foi assim que ele chamou seu peixinho, estava de fato coberto por uma apólice de seguro de vida. Eu não me lembro de todos os detalhes, mas cerca de 1 ano e meio depois, o senhor Frederico Guppy faleceu e foi para um grande oceano lá no céu ou para onde quer que os peixes vão quando morrem. Talvez para o esgoto. Também pode ser. Dessa forma, Kevin deu entrada no seguro, o qual foi prontamente rejeitado. Fato esse que fez com que ele ameaçasse a companhia com uma ação judicial. Ele os disse que vinha pagando a apólice de seguro de boa-fé há muitos meses e esperava que eles honrassem o compromisso.
E o que aconteceu? Bem, a seguradora enviou um corretor à universidade para se encontrar com Kevin e precisar se ele seria ou não o tipo de pessoa que causaria problemas à seguradora. E eles chegaram à conclusão que, de fato, ele seria o tipo de pessoa que iria até o fim com aquela questão. E então, eles fizeram um acordo fora do tribunal por, não sei, algo em torno de $600. Esse pode não ser o valor, pois já faz anos que li sobre isso, mas ele acabou ganhando um bom dinheiro considerando as circunstâncias e o valor do dólar na época. Bem, eu não sei se você sabe, mas muitas companhias firmavam apólices com cavalos de corrida puro sangue por milhões de dólares. Sim, mas um cavalo de corrida de $1 milhão não é a mesma coisa que um peixe de aquário. Verdade, verdade. O que quero enfatizar é que, apesar de a apólice ter sido concedida devido a um descuido óbvio, e apesar de a seguradora nunca ter pretendido que ela fosse usada para um pequeno peixe, Kevin ainda recebeu pelo sinistro, porque, na verdade, houve uma discussão que envolvia a boa-fé, e não foi sua culpa que a seguradora não tenha tomado os devidos cuidados. Ele fazia os pagamentos mensais de boa-fé. Para eles, negar cumprir o contrato poderia causar um grande desconforto e falta de confiança dos seus segurados. Teria sido negligenciar os padrões de uma negociação justa e leal. De acordo com a letra da lei, talvez não com o espírito da lei, mas de acordo com a letra da lei, Kevin assinou uma apólice e a companhia de seguros sabia disso. É por isso que eles estavam dispostos a negociar e compensá-lo com uma quantia que não fosse onerosa, uma vez que poderia custar menos do que judicializar a questão. Isso é brilhante. Por que eu nunca pensei em assinar um seguro de vida para um peixe? Bem, tenho certeza de que eles já resolveram o problema da cláusula que causou todo esse transtorno. Você não pode permitir que algo assim aconteça e esse tipo de história deixe de alcançar todas as outras seguradoras do mundo. Mas aqui eu gostaria de colocar o meu ponto. Yahushua era o Messias, que todos aguardavam, e ele veio para nos ensinar o caminho da salvação. Agora, em que lugar desse mundo faria o menor sentido que ele negligenciasse o ensino da verdade mais fundamental e o alicerce que envolve a natureza de Yah? Eu trouxe aqui uma citação de um estudioso jesuíta chamado John Herdon. Foi extraído de um site católico romano chamado catholiceducation.org. Eu gostaria que você lesse sua declaração introdutória sobre um artigo intitulado A Doutrina Católica sobre a Santíssima Trindade. O que ele diz? Tá. O mistério da Santíssima Trindade é o mais elementar da nossa fé. Dela depende todo o mais e dela deriva todo o resto. Daí a preocupação constante da Igreja em salvaguardar a verdade revelada de que Deus é um em natureza e três em pessoas. É assim que a doutrina da Trindade é importante, básica e elementar para a Igreja Católica Romana. E tenho aqui uma outra citação que é de uma publicação batista. Leia para nós, por favor. A Trindade é uma verdade elementar da nossa fé. Aqui aparece novamente a mesma palavra, elementar. A Igreja da Inglaterra, chamada em outros países de Igreja Anglicana ou Episcopal, também acredita em uma divindade trina. A próxima fala foi extraída do site churchofengland.org. O que ela diz? A crença em Deus como Pai, Filho e Espírito Santo está no centro da nossa fé. Poderíamos continuar mencionando diversas outras denominações, como os Adventistas do Sétimo Dia, que contam com mais de 20 milhões de membros em todo o mundo e que também acreditam em uma divindade trina. A Igreja Metodista Unida, ou IMU, é uma das maiores denominações protestantes do mundo, que também está no grupo das que acreditam em uma trindade. Ao descrever a crença dos metodistas dentro de uma divindade trina, o site christianityfact.org afirma: a doutrina divina, especialmente a trindade, é central para a teologia bíblica. O metodismo acredita, ensina e defende a doutrina da trindade com grande convicção. A crença na trindade da IMU é central, sólida e clara. Fecha aspas. Uma divindade trina é certamente a crença central e elementar para a maioria dos cristãos. Sim, para uma grande maioria. Eu gostaria que você abrisse agora em Isaías 9, Isaías capítulo 9, e leia os 2 primeiros versículos. Diz, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Yahua, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz.
Esta é, na verdade, uma profecia que apontava para o Messias. Eu gostaria que você lesse agora Mateus 4, versículos 13 a 17. Isso ocorre logo após o retorno de Yahushua, e depois que ele fora tentado no deserto, que ocorreu bem no início de seu ministério público. E deixando Nazaré, Yahushua foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Yahushua a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de Yahushua de levar a verdade às pessoas que são incultas é comparada no tocante a trazer luz às pessoas que estão em meio às trevas. Vejamos outra profecia do Messias que está registrada em Isaías 42. Leia para nós os versículos 1 a 4. Ok. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então, aqui novamente vemos claramente que um dos aspectos mais importantes do ministério do Messias seria o que ele tinha para transmitir, ou seja, seus ensinos e sua instrução na justiça. E claro, é por isso que Yahushua é conhecido mesmo entre aqueles que negam que ele seja o Messias por sua sabedoria e por suas parábolas. Eu imprimi alguns versículos que eu gostaria que você lesse. Leia primeiramente onde cada versículo é encontrado e depois a passagem. E ao fazer isso, eu gostaria que você observasse que a ação está sendo registrada em cada um deles. O que Yahushua está fazendo em cada um desses versículos? Tudo bem. Lucas 19:47. Diariamente, Yahushua ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Lucas 20, verso 1. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Yahushua a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos. Lucas 21:37. Yahushua ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. João 7,14. Corria já em meio à festa e Yahushua subiu ao templo e ensinava. João 8,2. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava. Mateus 11,1. Ora, tendo acabado Yahushua de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Marcos 6,6. Percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Lucas 13:22. Passava Yahushua por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Marcos 2:13. De novo, saiu Yahushua para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Marcos 6:34. Ao desembarcar, viu Yahushua uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 10:1. Levantando-se Yahushua, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e, de novo, ele as ensinava, segundo o seu costume. Já está bom, obrigado. Eu fiquei meio empolgado compilando esses versos, mas você deixou tudo muito claro. Qual é a única coisa que Yahushua fazia constantemente? Ele ensinava as pessoas. Agora deixe-me te perguntar o seguinte: se a doutrina da Trindade é a crença fundamental sobre a qual o cristianismo é construído, como tantos cristãos acreditam, por que a natureza trina de sua divindade não foi o foco de seus ensinamentos? Por que Yahushua não ensinaria que ele próprio era Deus se ele de fato fosse o Deus Filho, como os trinitarianos acreditam? Por que ele nunca explicou esse fato? Essa é uma boa pergunta.
E não podemos usar como argumento a sua conversa com Nicodemos em João 3, pois lá ele estava simplesmente comparando a obra do Espírito Santo com o vento. Não há menção de nada que se refira à Trindade, muito menos algo que se refira a uma divindade trina. Uma das principais ocupações do Messias era ensinar e instruir seus ouvintes na verdade e na justiça. Para Yahushua vir e passar todo esse tempo ensinando e nunca sequer aludir a uma natureza divina trina, significa uma de duas coisas. Ou ele estava agindo de má fé, ou ele não ensinou sobre ela, porque ele não cria em uma divindade trina. Lembre-se que a definição lícita de má-fé inclui a vontade de agir com dolo ou negligência, bem como violar deveres de legalidade, boa-fé, lealdade e cooperação, de forma a causar prejuízo à parte contrária e obstar o cumprimento da justiça. Mas, Chris, me diga, então em que momento você percebeu isso? Yahushua voluntariamente desempenhou imperfeitamente seus deveres, retendo informações vitais que teriam lançado o próprio fundamento do cristianismo? Ou ele não ensinou sobre a existência de uma trindade porque não acreditava nela? Qual é o seu ponto? Bem, não há como o Salvador, que era perfeito, agir de má fé. A única opção que faz sentido é que ele não pregou sobre uma divindade trina porque ele não acreditava dessa forma. Sim, e essa é a única conclusão lógica. Cristo não só não ensinou uma natureza trina no tocante à divindade, como também ensinou ativamente a natureza una de Yah, ou seja, ele como uma pessoa e não três. Não seria três seres em um, mas apenas um. Vá para Marcos 12 e leia os versículos 28 a 34. Marcos 12, de 28 a 34. Ok, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Yahushua lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Yahushua, o principal é, ouve, ó Israel, Yahuwah, nosso Elohim, é o único Yahuwah. Amarás, pois, Elohim, teu Yahuwah, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Yahuwah de todo o coração e de todo entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Yahushua que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Elohim, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Quando Yahushua disse, não há outro mandamento maior do que estes, ele estava se referindo ao Shema, uma oração gerada a partir de uma passagem de Deuteronômio. Ela era tão importante para os israelitas que eles a usavam todas as manhãs e todas as noites. Vamos lê-la, pois tenho certeza que nossos ouvintes irão reconhecê-la. Ela está em Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Chris, creio que seria melhor lermos essa passagem no contexto. Comece a ler pelo versículo 1, e quando você chegar nos versículos 4 e 5, você perceberá que há uma fala bastante forte e significativa, pois Moisés e Yahuwah queriam que o povo levasse isso muito a sério. Leia, por favor. Ok. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou Yahuwah, teu Elohim. Se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas Yahuwah teu Elohim e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse Yahuwah, Deus de teus pais. Como te disse, é uma fala bastante robusta e significativa, a qual Moisés basicamente diz ao povo, prestem muita atenção, pois isso é de suma importância. Vocês têm que estar cientes disso, uma vez que mais tarde isso será requerido de vocês. E agora leia o que há de tão importante que justifica essa enorme preocupação em alertá-los de uma forma direta e objetiva. Ouve, Israel, Yahuwah, nosso Elohim, é o único Yahuwah. Amarás, pois, Yahuwah, teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
Aqui está a seção mais importante das Escrituras. Pelo menos foi a que Cristo julgou ser a mais importante, pois ela fala sobre a natureza singular do Ser Supremo. Ela revela que não existe uma trindade, mas apenas Yahweh, e somente Ele. Sua natureza é única e só existe um, que é Ele e mais ninguém. E Yahushua não estava agindo de má fé, mas sim de boa fé. Ele estava fazendo exatamente o que veio fazer, que foi ensinar as verdades do céu, e ao fazer isso, ele não deixou de ensinar a verdade deveras importante sobre a natureza de Yah. Ele ensinou sobre sua natureza, mas atestou que era unitário e não trinitário. Eu tenho uma pergunta para você, Will. É possível que Cristo tivesse plano de fazer com que os apóstolos ensinassem sobre a Trindade? Afinal, em João 16, ele diz algo bastante interessante. Ouça isso. São os versículos 12 a 15. Ele diz, abre aspas, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Assim, minha pergunta é, como sabemos que ele não pretendia que isso fosse transmitido aos apóstolos por intermédio do Espírito Santo e, consequentemente, chegasse até nós? Talvez fosse simplesmente uma daquelas coisas que os discípulos não podiam suportar naquele momento, mas que ele planejou que eles viessem a conceber essa mensagem por meio do Espírito Santo. Bem, deixe-me te contar uma história a qual creio que irá responder à sua pergunta. A noite de 23 de junho de 2021 começou como qualquer outra. As pessoas jantavam, liam, assistiam televisão, limpavam a casa, etc. Já as crianças imploravam para ficar acordadas até mais tarde, uma vez que as férias de verão haviam começado. Os adultos já haviam feito seus planos para o dia seguinte. E finalmente as luzes dos condomínios Champlain Towers em Surfside, na Flórida, começaram a se apagar enquanto todos iam para a cama. Em algum momento, nas primeiras horas da manhã do dia 24 de junho, o condomínio de 12 andares à beira-mar veio abaixo e 98 pessoas perderam suas vidas. Foi um dos piores desastres do gênero na história dos Estados Unidos. Nossa, que tragédia! E o que causou esse desabamento? Bem, os investigadores concluíram que havia uma série de fatores que contribuíram, mas o principal foi um problema com uma das sapatas da fundação que estava com algum tipo de defeito. O jornal New York Post informou que o edifício, que foi construído em 1981, estava, na verdade, afundando desde a década de 1990. Houve uma reação em cadeia, e sempre acontece com algo tão grande. Mas tudo começou quando a área de estacionamento no térreo e o deck da piscina desabaram. A fundação cedeu, e quando a fundação cede, toda a estrutura desaba. Agora, como você leu, muitos cristãos veem a doutrina da Trindade como elementar dentro de toda a estrutura do que eles acreditam. Isso não está errado. E podemos ver do porquê a própria natureza do Criador é uma doutrina fundamental. Dessa forma, dentro de um assunto tão importante, é possível perceber que Yahushua não delegou o ensino dessa doutrina a mais ninguém, incluindo seus discípulos? Não, na verdade não. Ele ensinou muitas outras lições, muito importantes, mas eu não consigo imaginá-lo não falando absolutamente nada sobre este assunto. Você indagou se talvez fosse um assunto para o qual os discípulos não estivessem preparados para digerir. Minha resposta para isso é não. O tema da natureza de Yahweh foi abordado em Deuteronômio e eles conheciam a oração do Shema, a qual eles a recitavam de manhã e à noite e que afirmava no tocante à natureza do Criador como um ser. Então não, o tema da natureza divina não era algo tão complicado assim para que os discípulos compreendessem. Outro ponto é que eles já tinham ciência de qual era a natureza de Yah. Isso é verdade, e entendo seu ponto. E aqui está outro ponto. A doutrina de uma trindade trina não aparece em nenhum lugar da Bíblia. E apenas para fins de argumentação, vamos supor que neste tópico, que é extremamente importante, ele decidiu deixar que o Espírito Santo transmitisse esses ensinos aos apóstolos. Minha próxima pergunta seria, por que esse ensino não aparece em nenhum lugar do restante do Novo Testamento? Por que isso não acontece?
Não está nos evangelhos e não há nada nos escritos de Paulo, ou Pedro, ou João, ou Lucas, ou qualquer outro escritor do Novo Testamento que ensine sobre um Deus 3 em 1. Isso é verdade. E para quem está pensando, espera um minuto, e quanto a 1 João 5,7? Deixe-me responder essa pergunta. Para aqueles que não reconhecem esse versículo 1 João 5,7, é a principal prova que as pessoas apontam nas Escrituras que demonstra existir uma divindade trina. Dê-me apenas um segundo para encontrá-lo e eu lerei. Ele diz, pois há 3 que dão testemunho, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes 3 são um. Não te parece bastante claro? O problema é que este versículo não aparece em nenhum dos manuscritos mais antigos ainda existentes. Na verdade, foi somente 1000 anos depois de Cristo que alguém decidiu que a Bíblia deveria, na verdade, conter algo sobre a Trindade e adicionou. E você pediu para que eu lesse uma citação de um estudioso sobre isso uma vez. Lembra? Você por acaso tem ela aí com você? Sim, dê-me apenas um segundo para exibi-la aqui no monitor. Não... Está aqui, em uma palestra dentro de seu curso intitulada De Jesus a Constantino, a história do cristianismo primitivo. Bart Ehrman afirma que a doutrina da Trindade, abre aspas, não pode ser encontrada explicitamente declarada nos primeiros escritos cristãos. A única passagem do Novo Testamento que declara essa doutrina, 1 João 5, de 7 a 8, não fazia originalmente parte do texto, mas foi acrescentada posteriormente por escribas doutrinariamente astutos e não é encontrada em nenhum manuscrito grego até o século IX. Fecha aspas. Eu sempre amei de como isso é dito, de que foi acrescentado por escribas doutrinariamente astutos. Em outras palavras, eles viram uma lacuna em sua teologia e a encaixaram. As escrituras não ensinam sobre uma trindade, e dessa forma eles decidiram suprir essa falta. No mesmo curso, Ehrman também afirma, abre aspas, esta doutrina não parece ser uma doutrina proferida pelo Jesus histórico, ou por Paulo, ou mesmo por qualquer outro escritor cristão, durante os primeiros 100 anos ou mais do cristianismo, fecha aspas. Então, isso me traz de volta à minha pergunta original. Para que esta seja uma doutrina elementar, podemos logicamente esperar que aqueles que estão lançando as bases para o cristianismo, Yahushua e os apóstolos, que eles também tenham permanecido em silêncio sobre um tópico tão importante quanto a própria natureza do próprio Criador? Não, isso é ridículo. Sim, e isso desafia a lógica. Agora vamos fazer uma pequena manobra neste ponto. Eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes a definição de fé encontrada no dicionário. Pegue seu dicionário antigo e que nos ajuda bastante, Chris, e leia para nós a definição de fé. Este é meu dicionário favorito. Suas definições são muito mais profundas do que as encontradas na maioria dos dicionários modernos. Ok, diz fé, crença, sentimento da mente, a verdade do que é declarado por outro, apoiando-se na sua autoridade e veracidade, sem outras provas, o julgamento de que o outro declara ou testifica é a verdade. Ok, com essa definição em mente, deixe-me te fazer uma pergunta. Os tipos de crenças ou as regras de fé da maioria das igrejas diz que é preciso crer na Trindade para ser salvo. É uma de suas crenças fundamentais. Então, deixe-me te perguntar uma coisa. Em que autoridade você vai basear esse tipo de fé? Eu não entendi tua pergunta. Baseado em que autoridade você vai sedimentar sua fé de que esta é uma doutrina legítima e que é tão importante que alguém poderá se perder eternamente por não acreditar nela? Não está nas Escrituras, como bem documentamos em outros programas, e Yahushua nunca ensinou isso, muito menos os apóstolos. Então, em que base você está apoiando sua fé de que esta é uma sã doutrina? Boa pergunta. Se esta doutrina não aparece nas Escrituras, e não aparece mesmo, então sob qual autoridade você está aceitando o que tem sido posto a você? Fé é isso, o consentimento da mente de que o que alguém diz é verdade, sem exigir qualquer outra evidência. Assim, em que ou em quem a sua fé está sendo posta em evidência quando você aceita esta doutrina? Simplesmente porque fui ensinado dessa forma? Ou seja, na tradição. Eu imprimi a definição de tradição e eu gostaria que você a lesse para nós. Um modo de pensamento ou comportamento seguido por um povo continuamente, de geração em geração. Um costume ou uso. Com a tradição, você não tem absolutamente nenhuma garantia de que o que te foi transmitido esteja correto. Por exemplo, veja,
A teoria microbiana. Na década de 1860, um microbiologista francês, Louis Pasteur, descobriu sobre os germes. Pouco tempo depois, o cirurgião inglês Joseph Lister usou as descobertas de Pasteur à sua própria prática médica, reduzindo assim o número de mortes por infecção dos seus pacientes. Mas quantos milênios se passaram e quantas pessoas morreram pelo fato de que, antes de Pasteur, acreditava-se que as doenças eram causadas por miasmas ou odores fétidos? Provavelmente muitas pessoas. Essa crença remonta a Hipócrates no século IV a.C. Essa crença fazia bastante sentido e foi o que todos acreditaram durante milhares de anos. Mas só porque uma crença é primitiva, isso de alguma forma a torna verdadeira? Claro que não. E isso era bastante desafiador, especialmente para os nossos ouvintes católicos romanos e ortodoxos, do que vou dizer agora. Os católicos ensinam que a verdade vem de duas fontes, as Escrituras e as tradições dos pais da Igreja. Mas, como já dissemos tantas vezes, as eras ou os tempos não farão com que o erro se torne verdade. Portanto, cada um de nós deve perguntar-se: em quem vamos acreditar? No que Iar disse e que é encontrado nas Escrituras ou nas crenças e opiniões de humanos falíveis? Bem, já que todos nós pecamos e carecemos da glória de Iar, eu diria que o único caminho seguro e confiável seria tão somente as Escrituras como fonte da verdade. Eu concordo com você. Houve um tempo em que as pessoas eram queimadas na fogueira por rejeitarem a Trindade. E todos nós deveríamos ser gratos por essa prática já não ser mais uma realidade. Mas quando pensamos nisso, diversos crentes sentem-se no mínimo ameaçados em rejeitar tal heresia. Eles sentem-se ameaçados com a ideia de ser excluídos ou excomungados. Ou de estarem perdidos. Millard Erickson é um teólogo cristão evangélico e é também conhecido por escrever vários livros sobre teologia cristã, incluindo um intitulado Quem está sendo manipulado com a ideia da Trindade. Na verdade, vários de seus livros tratam da doutrina da Trindade. E eu tenho aqui comigo uma citação dele que eu gostaria que você lesse. E enquanto você lê, observe o tipo de ameaça que está sendo feita por incredulidade. Leia, por favor. Tudo bem, diz: tente explicar e você perderá a razão, mas tente negar e você perderá sua alma. Pois bem, tente entender essa ideia ridícula de uma divindade de 3 em 1 e você enlouquecerá. Mas se você rejeitar, você estará perdido. Que problemão temos à nossa frente. Tenho que admitir que se a doutrina de um Deus 3 em 1 é verdadeira, então Yahushua e os apóstolos foram bastante negligentes em deixar isso bem esclarecido, pois não está nada claro, na verdade, não está nem nas Escrituras. Para fins de argumentação, vamos supor por um momento que Yahushua, na verdade, pretendia que o Espírito Santo tivesse o legado de passar adiante a doutrina da Trindade após sua ascensão. Mas por enquanto deixaremos de lado o fato de que a Trindade contradiz o que a Bíblia fala sobre a natureza de Iar e apenas aceitaremos que Yahushua pretendia que esta fosse uma das lições a serem ensinadas pelo Espírito Santo. E por que cargas d'água o Espírito de Iar não instruiu os apóstolos quanto a isso? Por que esperou literalmente centenas de anos? Para uma doutrina elementar, isso não faz sentido. E aqui está outro ponto. Foram exatamente aqueles que se entrelaçaram com o paganismo que assumiram o papel de ensinar sobre a doutrina da Trindade. Por que alguns de nós deveríamos acreditar que tais indivíduos frouxos e que se afeiçoaram com poder e influências temporais deveriam receber a verdade sobre a natureza divina? Isso é tolice. E, no entanto, é nisso que devemos acreditar? Eu gostaria que você abrisse em João 17 e lesse para nós versículo 3. Isso ocorreu um pouco antes da prisão de Yahushua no Getsemane. Ele estava procurando passar o máximo de conhecimento que lhe era possível. E o que ele diz em João 17:3? Ok. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que implica conhecer a Yahuwah de uma forma total, com o propósito de conhecê-lo e compreender sua natureza. Agora, por que uma informação de extrema relevância, básica e essencial para que sejamos salvos, foi tirada de nosso alcance por centenas de anos? Pois é, isso não é consistente com a forma de como Yahuwah se comunica conosco. Yahushua disse a Nicodemos, porque Yah amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Neste ponto, Yahushua estava dando o caminho das pedras para que Nicodemos trilhasse as veredas da salvação. E Paulo faz a mesma coisa. Leia para nós, Chris, Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Tá. Se com a tua boca confessares Yahushua como Senhor e em teu coração creres que Yahuwah o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tem-se criado narrativas no sentido de apelar aos corações em cultos evangelísticos, os quais se baseiam neste e em outros textos parecidos com esse, e ainda assim nenhuma única vez é apresentada a sugestão de que Yahushua é Yahuwah, ou que ele também é divino. Essa é a interpretação que impusemos a essas passagens, mas não a encontramos quando buscamos por essa informação nos textos como eles estão dispostos nas Escrituras. Na verdade, vamos voltar a alguns versículos. Leia o que você já leu, Chris, mas desta vez vamos ler no contexto. Comece com o versículo 4. Ok. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Yahushua como Senhor e em teu coração creres que Yah o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O plano divino sempre foi conceder aos pecadores todo o conhecimento necessário para a salvação, e a compreensão sobre a verdadeira natureza de Yah certamente se enquadra dentro do certame de coisas que são julgadas importantes para esse fim. Acho interessante que, como você disse, as narrativas no sentido de apelar aos corações em cultos evangelísticos sejam baseados nestes textos e, ainda assim, quando alguém expressa o desejo de ser batizado, mais alguns outros requisitos são apresentados como fazendo parte do conjunto de doutrinas. Paulo diz: se com a tua boca confessares Yahushua como Senhor e em teu coração creres que Yahuwah o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E, no entanto, a maioria das igrejas hoje faz da crença de uma divindade trina como um dos vários requisitos para que uma pessoa seja aceita em sua igreja. Yahushua fez tudo o que lhe era possível fazer para demonstrar que ele tinha com Yahuwah um relacionamento semelhante ao nosso, de criatura para criador, e não como seres coiguais e coeternos, ou seja, uma relação de um ser com seu Criador. Na verdade, ele disse: para meu Deus e o vosso Deus. Abra em João capítulo 20, que retrata a manhã da ressurreição. Maria Madalena visitou o túmulo logo cedo, e ao ver que estava vazio, correu para contar a Pedro e João. Eles, é claro, ficaram preocupados e correram para certificarem-se e comprovaram que realmente estava vazio. E ao se sentirem impotentes frente a tal quadro, eles presumiram que o corpo do Salvador havia sido roubado. Eles então saíram de cena, mas Maria ficou para trás, lamentando a morte de Yahushua. Todos nós conhecemos muito bem essa história. Yahushua apareceu para ela e perguntou por que ela estava chorando. Quando ela percebeu quem estava falando com ela, ela ficou tão feliz que não se conteve e o abraçou. Agora leia o versículo 17 e preste muita atenção na mensagem que Yahushua pede que ela dê aos discípulos. Leia, por favor. Tá. Recomendou-lhe Yahushua: não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Não há nada aqui que diga que Yahushua esteja no mesmo nível ou igual a Yahuwah. Em vez disso, ele se coloca firmemente subserviente e inferior a Yahuwah. E Paulo faz a mesma coisa. Abra em 1 Coríntios capítulo 15. Esta passagem fascinante destaca o relacionamento desigual entre Yahuwah e Yahushua. Desigual porque Yahushua é nitidamente menor que o Pai. Por onde você quer que eu comece? Por que você não começa pelo versículo 24 e lê até ao 28? Ao ler, deixe os títulos originais usados para Yah. Geralmente os substituímos pelo nome pessoal de Yahuwah. Mas desta vez vamos manter os títulos porque quando se fala sobre a Trindade, Deus Pai e Deus Filho são supostamente iguais. Vamos procurar por essas informações nesta passagem. Ok.
E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deus, aqui é claro, é Yahweh, e Yahushua é o Filho, mas não no sentido trinitário de ser igual a Yahweh. Yahushua é o Filho unigênito de Yah, mas isso não o torna igual a Yah. Na verdade, esta passagem enfatiza o fato de que eles não são iguais. Observe a diferença que há entre pai e filho. Quem sujeitou todas as coisas a Yahushua? O pai, é óbvio. Então o pai é maior que o filho, porque o maior confere honra e poder ao menor. Mesmo se eles fossem iguais, isso não funcionaria, pois aquele que se encontra na mesma posição não seria capaz de conceder honra e poder a um igual a ele. Somente o maior pode passar alguma atribuição ao menor. E é isso que Paulo está explicando aqui. Eu tenho uma pergunta, Will. Anteriormente falamos sobre como Yahushua disse aos discípulos que tinha mais coisas a dizer-lhes, que ainda não poderiam ser ditas, mas que o Espírito Santo lhes ensinaria quando fosse enviado a eles. Existe alguma coisa nas Escrituras que sugira que isso já ocorreu? Porque é lógico que se o Espírito Santo fosse ensinar-lhes verdades que eles não pudessem compreendê-las naquele momento, isso incluiria a doutrina da Trindade, porque o próprio Cristo certamente não a ensinou. Assim, seria razoável concluir que o Espírito Santo lhes ensinaria a natureza de Yah quando ele foi enviado àquele grupo em específico. Essa é uma ótima pergunta e a resposta é sim. Isto já aconteceu e continua a acontecer porque o Espírito Santo nunca foi impedido de atrair corações a Yah. Abra em Atos 1, Atos capítulo 1 e leia os 2 primeiros versículos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Yahushua começou a fazer e a ensinar até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Esta é uma passagem bastante fascinante. Lucas está afirmando explicitamente que após a ressurreição de Yahushua e até a sua ascensão, ele se dedicou a ensinar e deu instruções aos discípulos, abre aspas, por intermédio do Espírito Santo. E claro, houve o grande derramamento do Espírito no Pentecostes. Podemos até ler o sermão de Pedro sobre Pentecostes e ver que não há uma única menção ali de uma divindade trina. Não está lá porque eles não conheciam a verdadeira natureza de Yah, que ele é um e não 3 ou 3 em 1. Apenas um. Sim, isso é bem interessante. Isso foi depois de sua morte e ainda assim não há nada dito sobre Yahushua ser Deus ou igual a Yahweh. E não há nada no restante do Novo Testamento, além daquela passagem em 1 João, que foi acrescentada mais tarde, que diga sobre Yahweh e Yahushua e o Espírito Santo sendo todos uma e a mesma entidade divina. Devemos claramente acreditar que foi somente 300 anos depois que Yahweh decidiu enviar o Espírito Santo para revelar a Trindade a um concílio de bispos, que era essencialmente composto por gregos, presidido por um imperador pagão, que era o Pontifex Maximus da religião pagã romana? Sério? Existe alguma consistência de que Yahweh escolheria para revelar uma doutrina tão importante que tem sido chamada de pedra angular da fé cristã para tais pessoas? Ou que ele faria isso tantos séculos depois de Cristo? Não, isso não faz o menor sentido. Ele não faria isso. O credo atanasiano surgiu ainda mais tarde, no final do século V ou início do século VI. Eu imprimi esse tal credo e eu gostaria que você lesse uma parte dele. E enquanto você lê, eu gostaria que você percebesse como que em 500 anos depois de Cristo, essa heresia tenha se tornado, do nada, uma questão que revolucionasse a nossa compreensão. Leia, por favor. Todo aquele que quiser ser salvo, antes de qualquer coisa, é necessário que tenha a fé católica. Ok, Chris, vou interrompê-lo muito que rapidamente. A palavra católica usada aqui não se refere à Igreja Católica Romana, mas se refere simplesmente à universal.
Em outras palavras, refere-se ao cristianismo em sua totalidade, como uma religião distinta de todas as outras religiões do mundo. Tudo bem, prossiga. Tá. A qual, a menos que cada um se mantenha íntegro e imaculado, sem dúvida, perecerá para sempre. E a fé católica é esta, que adoremos um Deus como uma trindade, e a trindade em unidade, nem confundindo as pessoas, nem dividindo a essência, pois há a pessoa do Pai, a outra do Filho e a outra do Espírito Santo. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só, a mesma glória e a mesma majestade coeterna. Tal como o Pai é, tal é o Filho, como também o é o Espírito Santo. O Pai, que não foi criado, bem como o Filho e o Espírito Santo. Um Pai que não tem limites, e de igual forma o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos, e ainda assim não são os três eternos, mas apenas um, como também não existem três seres que não foram criados, nem três infinitos, mas apenas um ser que não foi criado ou infinito. Da mesma forma, o Pai é todo-poderoso, o Filho também o é, assim o Espírito Santo. E ainda assim, eles não são três seres todo-poderosos, mas um ser todo-poderoso. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. E ainda assim, eles não são três deuses, mas apenas um Deus. Assim, também o Pai é Senhor. De igual forma, o Filho e o Espírito Santo. E ainda assim, não são três senhores, mas apenas um só Senhor. Pois assim como somos compelidos pela verdade cristã, reconhecer cada pessoa em si como Deus e Senhor, assim somos impedidos pela religião católica de dizer há três deuses ou três senhores. O Pai não advém de uma natureza, ele não foi criado, muito menos gerado. O Filho advém do Pai, não foi formado de algum tipo de natureza, muito menos criado, mas foi gerado. O Espírito Santo é como o Pai e o Filho, que não foi formado, criado ou gerado, mas advém deles. Portanto, existe um Pai e não três pais, um Filho e não três filhos, e um Espírito Santo e não três Espíritos Santos. E na composição da Trindade, ninguém veio antes ou depois do outro, e nenhum é maior ou menor que o outro, mas todas as três pessoas são coeternas e coiguais. Para que em todas as coisas, como foi dito, a unidade na Trindade e a Trindade na unidade devem ser adoradas. Aquele, portanto, que será salvo, pense dessa forma em relação à Trindade. Já está bom, Chris. O texto segue a partir daí, mas desça e leia o que diz na última linha. Esta é a fé católica. E a menos que um homem acredite verdadeira e firmemente, ele não poderá ser salvo. Impressionante. Comparado ao que Paulo disse, percebemos uma grande diferença. Paulo disse que se você confessar com a sua boca que Yahushua é Senhor, e se você assentir com o seu coração que Yahweh o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas aqui, cerca de 500 anos depois, de repente surgiram todos esses tipos de coisas. Surge então esse tipo de crença obscura, autocontraditória e totalmente confusa, de que se não acreditarmos nisso, mesmo que confessemos que Yahushua é Senhor e que Yahweh o ressuscitou dentre os mortos, ainda assim estaremos perdidos. Você percebe como isso contradiz as Escrituras? Sim, e não apenas no seu ensino sobre a natureza de Yah, mas também no que devemos acreditar para sermos salvos. É algo muito sério mudar o que Yahweh ensinou de uma forma muito clara e ensinar por meio de um outro evangelho ou de uma outra perspectiva. Friedrich Lofs foi um historiador da igreja alemã e que também era um teólogo respeitado. Em 1922, poucos anos antes de sua morte, ele lecionou no Oberlin College em Ohio, nos Estados Unidos. Enquanto estava lá, ele afirmou que nenhum de seus colegas na Alemanha acreditava que a teologia tradicional sobre a natureza e a obra de Yahushua, conforme a instrução do Concílio de Nicéia, no ano de 325 ou na Calcedônia, em 451, fosse biblicamente legítima. Repita isso, por favor. Lofs revelou que seus colegas na Alemanha acreditavam que a natureza e a obra de Yahushua, conforme estabelecidos nos concílios de Nicéia e Calcedônia, eram bíblicos. Uau, essa é uma afirmação bastante reveladora, não é? E ele foi ainda mais longe. Ele disse que no século II um politeísmo camuflado entrou na igreja.
Como abordamos em um programa anterior, os pais da igreja primitiva foram corrompidos pelas ideias platônicas herdadas dos pagãos. Isso criou a necessidade de um segundo Deus. Bem, e como você revelou antes, uma divindade trina veio do paganismo. E a questão é que os estudiosos da Bíblia sabem disso. Está aqui, leia esta citação. É de um artigo intitulado As Doutrinas Perdidas do Cristianismo, a doutrina da Trindade. Diz, como a Trindade é uma parte bastante importante da doutrina cristã nos últimos tempos, é de se admirar que essa expressão não apareça no Novo Testamento. Da mesma forma, o conceito desenvolvido de 3 seres coiguais da divindade, encontrados em formulações de credos posteriores, não possa ser claramente identificado dentro dos limites do cânon. Observe que é uma parte importante da doutrina cristã que foi incluída mais tarde e que não estava no original. Qual é o próximo? É uma citação do artigo A Doutrina da Trindade de Anthony Buzzard e Charles Hunting. Diz, abre aspas, uma das grandes maravilhas da história cristã tem sido a capacidade dos teólogos de convencer o povo cristão de que 3 pessoas são, na verdade, um só Deus. Eu gostaria de encerrar nossa discussão sobre o tópico de hoje com uma passagem de Apocalipse 22. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Se você pudesse ler isso para nós, seria muito bom. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Iá lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Iá tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Obviamente, no contexto, estamos falando das profecias do livro do Apocalipse, mas o princípio permanece. Não devemos acrescentar nada às Escrituras, muito menos subtrair alguma coisa dela. Devemos tomar a Bíblia tal como ela diz. E o que a Bíblia ensina é que Yahweh é um único Deus. Ele não é uma relação de 3 seres coiguais, mas apenas um nosso Pai. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz. Na faixa de 31 metros, Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Cris, o que você tem para nós hoje em nossa caixa de mensagens diárias? Bem, nossa pergunta vem do país que é dono da Ilha de Páscoa. É o Chile? Sim, é o Chile. Sabe o que já comentamos aqui sobre as estátuas monumentais da Ilha de Páscoa? Mas não faz muito tempo que eles descobriram que não eram apenas cabeças, elas também tinham corpos. Isso parece engraçado, pois a maioria das cabeças tem também corpos. Mas sim, eu entendi o que você quis dizer. É impressionante. E pela última vez que ouvi, ninguém ainda sabia qual o significado por trás de tais estátuas. E qual é a pergunta de hoje? Matias, de Vinha del Mar, Chile, escreve: qual seria o limite de dar a outra face e permitir que você se beneficie disso de alguma forma? Essa pode ser uma linha difícil de traçar. Bem, primeiro deixe-me dizer que Matias fez uma pergunta muito pertinente. Muitos cristãos pensam que para serem como Cristo, têm de suportar abusos. E o abuso vem de muitas formas. Há o abuso físico, é claro, mas também há abuso verbal e mental, e todos eles também são abusos emocionais. Mas também podem ser usados para te denegrir, pessoas falando mal de você pelas suas costas, pessoas tentando te sabotar, que podem ocorrer em áreas que têm o potencial de te afetar sensivelmente, seja em um relacionamento ou mesmo em seu local de trabalho. Deveríamos realmente agir e aceitar como se nada estivesse acontecendo? Ou podemos traçar uma linha? E, em caso afirmativo, onde devemos traçar essa linha? Todas essas são perguntas muito boas. Sim, certamente podemos traçar um limite, pois o próprio Cristo fez isso. Dar a outra face significa que não devemos buscar vingança instantaneamente. Todo mundo tem um dia ruim e todos cometem erros que precisam de perdão. Dito isto, não há nada de errado em observar-se um padrão de abuso e consequência está em suas vias de fato. E se estiver, recusar-se a continuar nesse padrão prejudicial seria uma válvula de escape. Dar a outra face significa que você não ficará com raiva de alguém? Não necessariamente. Temos a tendência de ver a raiva como um pecado, mas as Escrituras dizem que o próprio Iá se encontrou nesta situação. A raiva pode ser uma reação própria ao mal.
É a forma como reagimos quando estamos nesse estágio que determinará se cairemos em pecado ou não. E é por isso que eu disse que quando formos injustiçados não devemos buscar vingança. Se você puder, Cris, vá lá para João 7. Em João 6, lemos que muitos dos seguidores de Yahushua ficaram ofendidos e pararam de segui-lo. A situação ficou tão ruim que ele mesmo indagou aos discípulos se eles também iriam deixá-lo. Foi então que Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Agora leia o primeiro versículo do capítulo 7. Tá. Passadas essas coisas, Yahushua andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Yahushua traçou um limite. Ele não buscou vingança, muito menos tentou machucar aqueles que tentavam feri-lo, mas simplesmente se retirou. E nós também podemos fazer isso, seja em situações isoladas ou mesmo em alguns relacionamentos, pois não há nenhum problema em fazer isso. Dada a outra face, não significa que você tenha que ser uma vítima perpétua. Obrigado, Will. Eu também já me perguntei sobre isso. Envie-nos suas perguntas no www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Gostamos de ouvir de você também. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Em 2008, Sonia Chauhan trabalhava como estagiária em um escritório de advocacia em Delhi, na Índia. Em um sábado, ela estava em uma das estações de metrô de Dwarka. Ao perder o metrô, ela teve que esperar pelo próximo. Como o horário já passava das 15 e também por ser um fim de semana, o local que normalmente era bem movimentado, naquele momento estava praticamente vazio. Ao subir as escadas em direção à plataforma de embarque, Sonia percebeu que havia um grupo de homens de meia-idade parados do outro lado da plataforma. Vendo a jovem sozinha, os homens pararam de conversar entre eles. Então, com a casualidade de um gato manhoso brincando com a sua presa, os homens avançaram em direção a Sonia e a cercaram, trocando comentários sobre ela. O sexto sentido de Sonia dizia que ela estava em perigo. Ao tentar olhar à sua volta e encontrar alguém, qualquer pessoa que fosse, ela infelizmente não avistou ninguém pelas imediações. Com medo, ela decidiu simplesmente sair da plataforma e voltar mais tarde. Quando viu que 2 dos homens estavam plantados na escada e ela não poderia seguir naquela direção, de repente um jovem de baixa estatura e franzino apareceu do nada. Ele caminhou até Sonia e agiu como se a conhecesse. Vamos, ele disse, vamos passar lá para o outro lado? Eles esperaram e entraram juntos no metrô. Mas infelizmente, o grupo de homens também entrou. O estranho então a perguntou em que estação ela iria descer. Ela, sem titubear, lhe disse em que local desceria. Não era para onde ele pretendia ir, mas ele ficou com ela durante toda a viagem, até mesmo quando ela mudou de metrô com o fim de acompanhá-la em segurança até o seu destino. Ele desceu com ela e acompanhou-a em segurança até um táxi, antes de mudar de plataforma e retornar ao seu destino. Foi um ato louvável e altruísta. Quando ouvi a experiência de Sonia, lembrei-me de uma das minhas promessas favoritas. É uma promessa que me consola sobremaneira sempre que sinto-me com medo ou em perigo. É o Salmo 34, versículo 7, que diz: O anjo de Yahweh acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2 e 3 exorta: E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, Yahweh é fiel, ele nos confirmará e guardará do maligno. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu gostaria de agradecer a todos por nos sintonizarem no programa de hoje. Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.wordlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã,
com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do eminente retorno de Cristo.